Da reunião das comissões, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 27 de agosto de 2020. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 12/20. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 35/20 altera a lei municipal número 3.544, de 8 de novembro de 2000. Projeto de lei número 36/20 dispõe sobre a alteração da lei municipal número 5.416, de 14 de dezembro de 2018 e da outras providências. Projeto de lei número 38/20 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um agente comunitário de saúde. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 34/20. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição, vez que não apresenta vícios de natureza material nem formal. O relator William Heineck proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de lei número 35/20. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que foram atendidas as sugestões da mesma, através do envio de mensagem retificativa. O relator William Heineck preferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de lei número 36/20. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que é apropriada a alteração pretendida, tendo em vista se tratar de benefício já instituído em nome local, anterior ao decreto de calamidade pública, decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, bem como ao advento das leis complementares número 173, de 27 de maio de 2020, inexistindo violação aos seus óbices. O relator Jair Locatelli preferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador William Heineck. Projeto de lei número 38/20, a orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto e sugeriu que a presente comissão solicite a alteração do inciso 1º do artigo 6º do presente projeto. O relator Jair Locatelli proferiu voto favorável e condicionou a votação do presente projeto para a próxima sessão ordinária ao recebimento de mensagem retificativa com a alteração sugerida pela orientação técnica. O vereador William Heineck acompanhou o voto do relator. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei 34, 35, 36 e 38/20. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Se tiver alguma discussão, senão eu coloco em votação a ata da reunião anterior. Havendo concordância, a ata está então aprovada. Passou. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 2/20. Institui o novo plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Três Passos. Projeto de lei número 39/20 dispõe sobre a alteração da lei municipal número 5.002, de 21 de outubro de 2014, a qual reestruturou o regime próprio de previdência social do município de Três Passos. As alterações foram solicitadas pela diretora-presidente do Instituto de Previdência, como forma de tornar essa lei mais eficiente e em consonância às alterações federais. Projeto de lei número 40/20 autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o veículo de propriedade do município de Três Passos ao Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. O veículo é uma ambulância Fiat Ducato, ano modelo 2013-14, antes utilizada pelo SAMU Salvar, cujo programa foi desativado, face à sua inviabilidade financeira pelos municípios da região. O Corpo de Bombeiros está atendendo às ocorrências
de busca e salvamento, resgate e defesa civil, com uma viatura que se encontra em situação bastante precária. Projeto de lei número 41/20 institui o novo Código de Meio Ambiente e de Postura do município de Três Passos. Esse código reúne um conjunto de normas que regulam o uso do espaço urbano pelos cidadãos, como a utilização de passeios, a instalação de mobiliário urbano, o exercício de atividades profissionais ao ar livre, a realização de eventos, o plantio de árvores e até a instalação de faixas e cartazes de publicidade em locais públicos. A Lei Municipal número 3.211 de 1995, que dispõe sobre o atual Código de Meio Ambiente e Posturas, necessita de atualização, por encontrar-se bastante defasada, e para estar em consonância com o novo plano diretor. Projeto de Lei número 42/20 institui o novo Código de Obras do município de Três Passos. Este código, Lei Municipal número 3.210 de 1995, é um instrumento que permite à administração municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações. A sua atualização também se faz necessária para estar de acordo com o plano diretor e as demais leis municipais, Código de Postura e Uso de Ocupação do Solo. Projeto de Lei número 43/20 dispõe sobre o plano de uso e ocupação do solo urbano de Três Passos, Lei Municipal 3.209 de 1995. Essa lei define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade, reunindo os princípios e orientações para a utilização e ocupação do solo urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. Também necessita de uma revisão para estar em consonância com os demais códigos municipais, especialmente o plano diretor. Projeto de Lei número 44/20 institui o novo regramento sobre o parcelamento do solo para fins urbanos do município de Três Passos, Lei Municipal número 3.212 de 1995. Esta lei já se encontra em consonância com a Lei Federal 6.766 de 79, no sentido de conter a regulamentação técnica e jurídica do parcelamento do solo através da legislação urbanística. Necessita, portanto, apenas uma atualização. Projeto de Lei número 45/20 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação onerosa dos bens móveis inservíveis, obsoletos e antieconômicos. Tais bens, na maioria veículos, possuem algum valor comercial, porém necessitam de manutenção e serão vendidos por meio de licitação, leilão. O valor a ser recebido na sua venda será utilizado para o pagamento de veículos mais úteis no trabalho do dia a dia da administração municipal. Projeto de Lei número 46/20 proíbe a identificação de veículos, documentos, material escolar e prédios municipais com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestão específica. Com esse projeto ficam autorizados somente as cores e os símbolos oficiais, com o brasão e a bandeira do município. O objetivo é atender o princípio constitucional da impessoalidade e da economicidade. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análise e proferirão seus votos. Projeto de Lei complementar número 2/20 e projetos de Lei 41 e 44/20. Esses projetos estão aguardando a orientação técnica em função de sua complexidade. Também será necessária a realização de audiência pública para discussão com a sociedade, especialmente o novo plano diretor. Projeto de Lei número 39/20, esse projeto está aguardando o envio de mensagem retificativa por parte do Executivo Municipal, tendo em vista as alterações que precisam ser feitas na sua redação, conforme a orientação técnica. Em relação à técnica legislativa, bem como a alguns pontos que foram solicitados pela diretoria do Instituto de Previdência. Projeto de Lei 40/20, solicito a orientação técnica desse projeto.
Esse projeto, conforme já lido e explicado anteriormente, mas resumindo, ele se trata de uma doação de viatura ao Corpo de Bombeiros. A doação ela possui dois requisitos indispensáveis, que é a avaliação patrimonial e a licitação, no caso, a concorrência. Porém, essa licitação ela é dispensada em casos em que há um comprovado interesse público envolvido na doação. A lei orgânica e a lei federal não exigem autorização legislativa, aliás, a lei federal, mas a nossa lei orgânica, então, tem essa previsão de que teria que ter autorização legislativa para alienação de bens móveis, e por isso, então, que passa por nós para essa aprovação. Tem um detalhe, a princípio, então, todo o projeto, não há problemas jurídicos, faltava a avaliação que veio até nós, está ok. O único detalhe é que, após aprovado, nós já informamos isso ao Executivo, o ideal é que se faça um convênio com o Estado, por vez que o Corpo de Bombeiros é um órgão do Estado e não diretamente a doação direta ao Corpo de Bombeiros local. Mas isso, então, a gente já procedeu na orientação do Executivo e, independente de ser feito ou não, porque é um ato posterior, está ok, não há problemas jurídicos para que se vá à votação. Relator desse projeto é o vereador Edivan. Presidente Jair Locatelli, quero cumprimentar a todos os vereadores que aqui estão, todos os membros da comissão e as pessoas que nos assistem através do Facebook, né? Dizer que esse projeto é um projeto que vem, de fato, ao encontro da sociedade. Esse projeto, essa doação dessa ambulância, ela é aquela ambulância que era do SAMU. E como esse convênio foi extinto, né, através do governo do estado, então estava sobrando essa ambulância. E uma ambulância em boas condições, seminova, né, 2014, né? Então, ela vem no momento bom para a sociedade. Por que eu digo isso? Porque aquela que os bombeiros têm lá, aquela ambulância, ela não tem tantos equipamentos como tem essa do SAMU Salvar, que seria essa que estava lá encostado lá sem utilidade nenhuma. Então esse é um belo projeto, um bom projeto, né? E eu acredito que a sociedade vai nos aplaudir em relação a esse projeto, porque ele vem para socorrer as pessoas e ela é para esse fim, não para ficar lá encostado como ela estava, né? E quem faz esse socorro? São exatamente os bombeiros. Então nós temos também que dar os parabéns para a administração e dar os parabéns também para os nossos bombeiros, nossos heróis que estão aí salvando as vidas de uma maneira incondicional e do dia a dia, noite a noite, né? Sol e chuva, eles estão aí sempre fazendo um bom trabalho e salvando vidas para o nosso bem comum, que é a nossa sociedade. Então, eu aqui escutando o relatório da nossa assessora jurídica, não vejo nada em contrário, senhor presidente, e o meu parecer é favorável para que vá para a votação na próxima sessão ordinária seguinte. Vou acompanhar o voto, então, do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto... só um pouquinho. 40/20 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 45/20. Solicito também a orientação técnica desse projeto. O projeto autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa de bens imóveis inservíveis, obsoletos ou antieconômicos. Existem vários bens, então, que irão a leilão e veio a avaliação necessária para tanto. Além disso, deve ser avaliado o interesse público em questão, né? Dentre os veículos estão ônibus, 2 ônibus, aliás, SPIN, que são 3 SPIN, Gol, 2 Gols, dentre outros. Então, ambulância, trator também, colheitadeira, tem diversos bens aqui para que sejam, então, leiloados. E, existindo interesse público nessa alienação, existindo a avaliação prévia que veio posteriormente para nós, e se fazendo a licitação, não há problema algum para que se vá à votação. Lembrando que licitação, claro, é posteriormente a aprovação do projeto de lei. O projeto também é relator ao vereador Edivan. Muito bem, senhor presidente Jair Locatelli. Esse projeto, não é que nós vamos
leiloar os bens. Não, nós vamos autorizar o Poder Executivo para que faça o leilão. Então ele tem que passar aqui pela Câmara essa autorização para que nós aqui, o Poder Legislativo, né, ele conceda então, com a aprovação desse projeto, a autorização para que o nosso governo faça isso. Então eu acho que não, diante das colocações da nossa assessora jurídica, eu não vejo problema nenhum, senhor presidente, e esses bens estão todos lá, são praticamente, a gente olha assim, diz, mas é uma SPIN nova. Sim, mas é uma SPIN, ela está semi-nova, mas tem quase 500 mil quilômetros rodados, então né, está na hora mesmo de vender, porque a manutenção é mais caro que comprar um veículo novo para transportar as pessoas, dando segurança para quem é transportado e para o próprio motorista. Seria isso, senhor presidente. Então eu me coloco favorável para que esse projeto vá para a votação na próxima sessão. Vou acompanhar o voto do relator e, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 45/20 vá à votação na próxima sessão. Por último, projeto 46/20, também solicitamos, também do relatoria do vereador Edivan, solicitamos a orientação técnica. O projeto é importante ler os artigos para esclarecer qual que é a finalidade do mesmo. O artigo 1º fica proibido o uso de logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestão ou períodos administrativos determinados nos veículos, documentos, material escolar e prédios municipais. O artigo 2º ficam autorizados somente as cores e os símbolos oficiais, como o brasão e a bandeira do município. E o 3º, então, fala da administração pública indireta, mas é no mesmo sentido. Então, conforme prevê a própria Constituição, a publicidade ela deve ter um caráter educativo, informativo e de orientação social, não se podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades e de servidores. Diante disso, nada impede de estabelecer que sejam utilizados somente símbolos oficiais do município, impedindo, então, a identificação de períodos de gestão. Isso, de certa forma, não, realmente configura a questão do respeito ao princípio da impessoalidade e também da economicidade, não havendo problemas jurídicos para que se vá à votação, sendo que o mérito cabe a vocês analisar. Relator Edivan. Senhor presidente, eu também escutando aqui atentamente as colocações jurídicas da nossa assessora, doutora Cristina Kiefer, o projeto está apto, ele está bom, está dentro ele é constitucional. Então não tem o porquê de nós não colocarmos esse projeto para votação, né? O projeto em si, ele corrige vários erros do passado, inclusive os erros do passado e os erros presentes também hoje. Porque o prefeito compra um carro, compra um veículo, ele compra um carro, bota lá gestão, tal. Não, isso aí então ele vai acabar isso aqui. Ele vai só lá os logos do município, né? E o que interessa para a sociedade não é quem compra. O que interessa para a sociedade é que ele tenha sempre as coisas a seu dispor, independente se são bens materiais ou bens que ele precisa, né? Então, nós aprovando esse projeto, praticamente a gente corrige um erro do passado e um erro do presente, então, que é uma promoção pessoal. Seria isso, né, doutora? Então, senhor presidente, eu também sou favorável para que esse projeto vá para votação na próxima sessão ordinária. Eu também vou acompanhar o voto do relator e, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 46/20 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição e Redação. Boa tarde a todos. Com a presença da Comissão de Organização de Finança e Infraestrutura Urbana e Rural, composta pelos vereadores Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni, reúne-se a partir desse momento para a deliberação de projetos pautados pela assessoria jurídica da Casa para serem votadas possivelmente na sessão da próxima segunda-feira e que passam então para análise dos senhores vereadores. Inicialmente, convido o vereador Arley que faça a leitura da ata da sessão anterior da comissão. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata da reunião ordinária número 11/2020. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2020,
reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 17 horas e 15 minutos os vereadores Arley Tomazoni, Ido Roden e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 35/2020. Altera a Lei Municipal número 3.544, de 8 de novembro de 2000. Projeto de Lei número 36/2020. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 54/16, de 14 de dezembro de 2018 e dá outras providências. Projeto de Lei número 38/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um agente comunitário de saúde. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projetos de leis números 34/2020 e 35/2020. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável, tendo em vista o projeto estar apto juridicamente, conforme a orientação técnica, realizada na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Os demais membros acompanharam o voto da relatora. Projeto de Lei número 36/2020. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei número 38/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto e sugeriu que a presente comissão solicite a alteração do inciso 1 do artigo 6º do presente projeto. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e condicionou a votação do presente projeto para a próxima sessão ordinária ao recebimento da mensagem retificativa com a alteração sugerida pela orientação técnica. Os demais membros acompanharam o voto do relator. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 34, 35, 36 e 38/2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Leitura realizada. Vereadores da comissão que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Expediente. Projeto de Lei Complementar número 220, que já foi lido na reunião anterior. Projeto de Lei 37/20, dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2021. Projetos de Lei 39A46/20, já lidos também na reunião anterior. No segmento da comissão, nós temos projetos para serem discutidos e votados. Dizer de que nos projetos já discutidos pela comissão anterior e dada o parecer jurídico da assessoria jurídica dessa casa, nós, da Comissão de Finanças, acolhemos o parecer dela dado a projetos na comissão anterior, acolhidas também nos projetos que nós vamos discutir. Projeto de Lei Complementar 220, projetos de Lei 39/20 a 41 a 44/20, estão também pautados para análise em comissões posteriores. Projeto de Lei 37/20, como já falamos, a orientação técnica já havia sido dado. Ele trata desse projeto da lei orgânica. Eu solicito o parecer técnico para que fique nos anais da casa, sim. Esse seria então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi apresentada em audiência pública, né? Foi esclarecido ponto a ponto, eu acredito, na audiência, que eu não participei, mas enfim, a parte contábil está ok, e a parte jurídica não havia problemas, a não ser alguma outra situação de redação que se comprometeram, executivos se comprometeram em nos enviar, né? Então não há problema para que se vá nessa primeira discussão, porque vão ter 2 momentos de votação. Esse primeiro, então, seria a discussão, e posteriormente a votação final. Não há problemas jurídicos, nós estamos no aguardo só das alterações, que é mais de técnica legislativa. Muito bem. Então, como relator,
completo também de que, após esses pequenos apontamentos feitos pela assessoria, e que não modificam o teor, o projeto em si, mas carece dessa correção, nós aguardamos que isso seja complementado para que então possa ir à votação sem problemas. E dizer de que a lei orgânica do município, de acordo com as normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, veiculada pela Lei Complementar 101, propõe a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o próximo exercício, de acordo com o plano plurianual, estabelecendo as políticas e os princípios gerais específicos para a elaboração da lei orçamentária anual que deverá vir a essa casa. Então, o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele esteve para ser apreciado por todos os edis, além também da audiência pública, do qual também teve a aprovação dos componentes, e como relator, coloco ele também em votação pelos demais membros e passa então com voto favorável da relatoria, e na próxima segunda, gente, para que possa aqueles que estão em casa também terem um conhecimento um pouquinho melhorado, nós faremos algumas leituras de alguns quesitos que merecem serem lidos para que as pessoas possam se inteirar um pouco melhor. Vereadora Marli, parecer na comissão? O parecer é favorável de que vá na primeira votação. Vereadora Arley Tomazoni? De acordo também, parecer favorável que vá à votação. Muito bem, desta forma dispõe a mesa desse projeto para discussão e votação na próxima segunda-feira. Projeto 4020. Esse projeto foi dado o parecer já anteriormente pela assessoria também. Traz também lembrar de que, conforme requerido pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, aquela corporação necessita urgentemente de reforços, de modo que requereu a doação do veículo em questão, para ser utilizado no atendimento pré-hospitalar. Sabemos que o Corpo de Bombeiro é uma entidade, é um organismo do governo do Estado, mas, como ontem observamos, o município fez a doação de um data show, de todos uns componentes de tecnologia avançada para que eles possam usar, inclusive com demonstrações em escolas municipais. E caso os municípios não ajudem essas instituições do Estado, elas fecham, assim como fechou aqui vários organismos, entidades que hoje fazem falta, mas que para o governo era obsoleto em Três Passos, em outros municípios também, e fechou. E o Corpo de Bombeiro tem feito um atendimento socioeducacional, econômico, de saúde pública, irreparável. E desta forma, não poderia o município deixar de compartilhar os seus problemas, ajudando-o na solução dos mesmos. Então, essa relatoria também dá parecer favorável e solicita a vereadora Marli que dê também seu voto. Meu parecer também é favorável de que vá à votação. Vereadora Arley Tomazoni? Acompanho o parecer do relator. Também desta forma vai segunda para votação, deliberação da mesa diretora. Projeto de lei, então, 4620, que é o relator, o vereador Arley Tomazoni, do qual também houve assessoria técnica dada seu parecer, então o relator dá seu parecer. Bom, esse projeto já foi debatido na comissão anterior e o parecer jurídico, eu vou dizer que particularmente eu também achava desnecessário colocar
a administração a que se refere a aquisição do veículo, né? E esse projeto é aquele então que proíbe o uso de logomarcas e etc., já explicado na comissão anterior. E o projeto de lei está ok e meu parecer é que vá à votação na próxima sessão. Vereadora Marli? Eu também concordo plenamente com o projeto e sou favorável de que vá à votação. Da mesma forma, o meu voto é favorável, acompanhando a relatoria. E também passa, então, para segunda-feira em discussão. O projeto de lei 45 também foi dado já o parecer da área jurídica, do qual passa a ser o relator, o vereador Ido, dizer de que o município disponibiliza vários bens móveis considerados inservíveis, que estão obsoletos e trazem prejuízo aos cofres públicos para sua manutenção e que degradam a cada dia, trazendo um prejuízo ao município. Desta forma, é de comum os executivos colocarem esses objetos, esses móveis, esses bens para licitação, para leilão, digo melhor. E dessa forma o prefeito pede autorização à Casa Legislativa a que ele concorde ou não para que esses bens aqui transcritos e que estão também à disposição dos senhores vereadores e que também já foi anteriormente na Comissão de Justiça citado, entre eles tem trator, ambulância, plena, colheitadeira, aros de roda, um Chevrolet, né, Spin, vários, o Volkswagen Gol, também vários, um Chery, também vários, uma ambulância Fiat Ducato, trator agrícola e ônibus. Então são vários itens que vão ao leilão. E como isso é um projeto de necessidade para que não há mais prejuízo ao município, o relator dá parecer favorável, consultando a vereadora Marli, que faz parte da comissão, por o seu voto. Vereador Arley? Também acompanho o voto do relator. Muito bem. Então, eu acompanho o voto do relator. Muito bem. Então, desta forma, os vereadores da Comissão de Finanças examinaram e deram seu voto, seus pareceres, colocando todos os projetos em discussão para votação na próxima segunda-feira. E a todos, boa tarde.